Fala, rapaziada, beleza? Aula 4 aqui no nosso curso de Química, que vai te ensinar como entender essa ciência tão maravilhosa do jeito mais eficiente possível. Nessa aula, a gente vai começar a entender mais sobre as coisas que a gente viu na aula 2 e um pouco da aula 3 sobre o átomo. A gente já sabe o primeiro modelo atômico, o de Dalton. A gente sabe as características dele. Se você não sabe, eu recomendo muito ver a aula 2, porque ela vai ajudar bastante a entender o que a gente vai falar aqui. E hoje a gente vai fazer uma coisa que parece impossível. A gente vai aprender como contar átomos. A gente, na verdade, vai refazer o que a história fez, o que a história já mostrou através de vários grandes cientistas. E a gente vai entender agora realmente um conceito que todo mundo se enrola, todo mundo muitas vezes nem sabe usar direito, porque na maioria das vezes é ensinado do jeito mais complicado possível. Nessa aula, a gente vai aprender uma coisa que você provavelmente já escutou muito na sua aula de Química. A gente vai finalmente entender o que é o conceito de mol. Na aula 2, a gente viu que o átomo ele é a partícula fundamental das coisas, que cria tudo, né, que é a parte de tudo, que também a gente tem vários elementos diferentes, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, etc., e vários tipos de átomos, e esses átomos, né, de diferentes elementos são diferentes entre si. A gente sabe, por exemplo, que ele é muito pequeno, mas o quanto pequeno ele é? De acordo com alguns experimentos feitos no século XX, um átomo tem aí 0,00000000000, foram 11 zeros para você que não contou, 1 metro de diâmetro. Mais ou menos, né? De novo, tem átomos maiores e menores, isso é meio que uma média aí para todo mundo. Esse valor, ele é assustadoramente, ridiculamente pequeno. Os átomos, então, são muito menores do que a gente consegue sequer imaginar. Desse modo, como que, por exemplo, os cientistas chegaram nesse valor? Como que os cientistas, ao longo da história, conseguiram ter acesso a características de coisas, de átomos, que a gente nem consegue ver? Como que você chega ao ponto de acessar características da coisa que forma todas as outras? Essa pergunta ela começa a ser muito feita depois que Dalton desenvolve e mostra seu modelo ao mundo. Depois que esse modelo é mais solidificado, as pessoas fazem experimentos que ajudam a comprovar o que o Dalton falava, muitos começaram a se perguntar, tá, e como que a gente acessa esse mundo? Como que a gente consegue entender como ele funciona, algumas características, a partir de coisas que a gente possa medir no nosso mundo visível, né? Como que a gente pode usar coisas do nosso mundo, que a gente tem acesso no dia a dia, para acessar esse mundo atômico? O primeiro homem que vai tentar resolver, e até consegue resolver uma grande parte desse problema, no século 17 e 18, consegue finalmente calcular o mundo atômico. Um italiano chamado Amedeo Avogadro, ele vai ser o primeiro a tentar conceber esse modo de se acessar ao mundo dos átomos. E para isso, inspirado em Dalton, ele vai lá e começa a fazer experimento com gases. Ele percebe que em certo volume, qualquer volume de qualquer gás, em condições específicas, qualquer gás vai ter a mesma quantidade de partículas do elemento, da substância que compõe ele, não importa a composição. Então, por exemplo, eu tenho um certo volume de gás hidrogênio, gás oxigênio e gás nitrogênio. O Avogadro percebe, através de algumas contas que ele consegue a partir de parâmetros como pressão, volume e temperatura, que ele sempre consegue a mesma quantidade de partículas, não importa o gás. Ele sempre chega no mesmo número. E ele, trabalhando com volumes de 22,4 litros, que a gente vai tentar entender melhor por que esse valor em próximas aulas, ele chega sempre no mesmo valor, como a gente acabou de falar. Esse valor de partículas fixo é de 6 vezes 10 elevado a 23. Não importa o que ele fizesse, sempre que ele trabalhava com esse volume, ele chegava em 6 vezes 10 a 23 partículas. Essa unidade de medida constante, esse número constante que sempre aparecia, foi batizado, recebeu um nome depois, para ficar mais fácil de entender. E por que mais fácil de entender? Porque do mesmo jeito que aquele número de diâmetro extremamente pequeno é inconcebível para a gente, um número tão grande assim também é inconcebível. 6 vezes 10 a 23 representa 6
com 23 zeros depois. É um número absurdamente grande. A gente não tem como entender o que é isso. E para isso, para ficar um pouco mais fácil, do mesmo jeito que a gente usa metro para distância e segundo para tempo, por exemplo, essa unidade nova, esse número constante de 6 vezes 10 a 23, é chamado de mol. Um mol representa 6 vezes 10 a 23, que veio justamente desses experimentos do Avogadro. Então, toda hora que eu falar 6 vezes 10 a 23 partículas, eu posso falar simplesmente 1 mol de partículas. E o contrário, toda hora que eu falo 1 mol de partículas, eu sei que eu estou falando de 6 vezes 10 a 23 partículas. E qual que é a função prática do mol? Qual que é a importância real dele? Por que essa descoberta do Avogadro foi tão importante para a ciência? Primeiro, é importante entender que o mol é realmente uma quantidade fixa, do mesmo jeito que uma dúzia sempre representa 12. Uma dúzia sempre representa 12 e um mol sempre representa 6 vezes 10 a 23 de qualquer coisa. Um mol de maçãs representaria 6 vezes 10 a 23 maçãs. Um mol de computadores representaria uma quantidade igual a 6 vezes 10 a 23 computadores. Só que para coisas grandes, como comparado com átomo, lógico, como maçã e computador, não tem como imaginar 6 vezes 10 a 23. Ia ser um espaço muito grande que ia ser tomado. Não tem porquê se pensar em calcular a quantidade de coisas que a gente consegue ver com 6 vezes 10 a 23. Esse número gigantesco só faz sentido quando a gente leva em conta coisas muito pequenas. Coisas muito pequenas e que estão em toda parte. Tem uma coisa que atende muito bem essas duas características. Muito pequeno e muito presente. Ou seja, um tamanho reduzidíssimo e em toda parte. E essa entidade é o átomo. São as partículas. Ou seja, esse número de 6 vezes 10 a 23, que é o mol, só faz sentido realmente no mundo atômico. E o mol, com isso, ele representa pra gente uma coisa extremamente importante. O mol, ele vai ser uma ponte, uma passagem entre o mundo que a gente vê e o mundo que a gente não vê. O mundo que a gente vive todo dia, o mundo macroscópico e o mundo atômico. Com o mol, a gente consegue acessar características do mundo atômico com coisas que a gente consegue fazer simplesmente e facilmente no nosso dia a dia. Por exemplo, o Avogadro, quando ele pesou um cilindro que tinha 1 mol de gás de hidrogênio, ele percebe que esse gás dentro do cilindro pesava 2 gramas. Desse modo, ele sabia que 1 mol de gás de hidrogênio tinha 2 gramas de massa. Vamos pensar o seguinte: o gás de hidrogênio, isso é uma coisa que eu estou te falando agora, é composto por partículas de H2. H2, o H, para quem não sabe, e se não sabe, eu recomendo ver a aula 3 porque a gente discute exatamente sobre isso. O H representa o hidrogênio. Então, falar H2, eu estou querendo falar simplesmente que essa partícula que compõe o gás de hidrogênio pode ser representada por dois, pode ser entendida, né, como 2 átomos de hidrogênio juntos. E como que a gente pode acessar um valor específico de uma partícula de H2? Extremamente pequeno, que está nesse mundo atômico. Ora, a gente sabe que 1 mol de gás de hidrogênio pesa 2 gramas. 1 mol, a gente acabou de falar, são 6 vezes 10 a 23 partículas. Então, se 6 vezes 10 a 23 partículas de H2 ou 1 mol de H2 pesa 2 gramas, uma partícula de H2 vai ter um valor desconhecido que a gente vai calcular agora. Resolvendo essa regra de 3, multiplicando por usado, isolando x, a gente consegue descobrir que uma partícula de H2 pesa 3,33 vezes 10 a menos 24 gramas. A gente pode ir além disso. A gente sabe justamente que H2 representa 2 átomos de hidrogênio juntos. Com isso, a gente pode calcular qual é a massa de um átomo de hidrogênio. Como por outra regra de 3. Se 2 átomos de hidrogênio pesam esse valor que a gente acabou de ver, 3,33 vezes 10 a menos 24, um átomo de hidrogênio vai ter um valor de massa desconhecido para a gente, que a gente vai calcular agora. Resolvendo essa regra de 3, isolando y, ou simplesmente dividindo por 2, né? De 2 para 1 eu tive que dividir por 2, a gente descobre que um átomo de hidrogênio pesa 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. De um jeito simples, de um jeito fácil de realizar, né? Pesando alguma coisa, a gente conseguiu acessar uma característica de um
átomo. Ou seja, a partir do comportamento de vários átomos juntos, de várias partículas juntas, né, de H2 no caso, a partir desse conjunto de partículas de H2, a gente conseguiu extrair informações sobre uma partícula de H2 e sobre um átomo de hidrogênio. Esse é o poder do mundo. Através de medidas mais simples, os cientistas conseguiram acessar coisas muito complexas, como o peso de uma partícula isolada ou de um átomo isolado. Essa vai ser a função do MOL para a gente. Através do comportamento de partículas como um todo, agindo em conjunto, a gente consegue inferir, a gente consegue deduzir e calcular valores de partículas e átomos isolados. Então, o que você precisa sair daqui sabendo? O mol é essa quantidade específica, 6 vezes 10 a 23, que a gente usa para contar coisas do mundo atômico. Precisa ficar decorando desde o começo? Não. A gente vai usar tanto isso vai ser tão útil para a gente, que com o tempo você vai acabar lembrando de tanto usar. E com o mol a gente consegue realmente informações que a gente nunca ia conseguir usando métodos tradicionais de pesagem, por exemplo. A gente nunca ia conseguir pegar um átomo ou uma partícula isolada e botar numa balança. Agora, pesando um conjunto de partículas, a gente consegue chegar a características individuais dessas partículas, como a massa delas. Gente, essa aula acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Se ajudou e você acha que vale a pena ser divulgado, eu desafio você a mandar esse vídeo para 3 amigos seus que têm dúvida em mol. Todo mundo tem dúvida em mol, então eu acho que não vai ser tão difícil achar 3 amigos que estão sofrendo com isso. E convidar eles para ajudar o nosso grupo e aprender e tentar entender como aprender química do jeito certo. Se você gostou das aulas até aqui, eu recomendo que você se inscreva para não perder nenhuma. E se você gosta também de química, de como aprender melhor, de como ter conteúdo sobre como estudar bem e ciência de modo geral, eu te convido a me seguir no Instagram, tá aqui na tela, @professor Matheus Galdino, que eu vou deixar o link também na descrição. E lá eu posto coisa todo dia sobre como estudar melhor, como ver melhor ciência, como analisar a ciência no mundo que você vive, porque afinal de contas a química está no mundo, então o mundo real é a nossa melhor sala de aula. Gente, muito obrigado de novo por terem chegado até aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na aula 5. Até mais!